Você gosta de viajar? Pois é, fica aqui comigo que a gente vai viajar hoje. Essa semana, hoje estou falando domingo, na sexta-feira, você já viu aquela frase assim? Pode olhar aí, bebê. Sexta-feira, meio-dia. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. O espiritual sempre foi uma coisa que me marcou muito desde pequeno. Desde pequeno, essa questão espiritual, ela vem caminhando junto na minha vida. Inclusive perdi a mãe muito cedo, perdi meu pai também quando eu era ali recém saído da adolescência, eu também perdi meu pai. Então a morte sempre foi uma coisa não constante, mas real na minha vida. E isso me fez de vários modos e de muitos aspectos pesquisar sobre isso, estudar sobre isso, não só biblicamente falando, mas através de outros livros, olhando várias religiões, olhando várias culturas para entender o ponto de onde a gente veio, para onde a gente vai. Você tem ali um cara, né, no caso do Maderite, você tem um cara alegre, espontâneo, um cara aparentemente verdadeiro, não é? Pelo que a gente conhecia dele. E a gente sente a perda. Veja, a gente vive num mundo que banaliza a morte. Ah, caiu um ônibus lá, num rio, morreu tantas pessoas. Um avião caiu, morreu tantas pessoas. Né? Todos os dias a gente vê acidentes nos quais pessoas morrem. Qual que é o ponto? Nós poderíamos ser essas pessoas. Nós somos absolutamente finitos. Não há nada que nos garanta de que essa semana a gente não vai morrer. Veja, a gente tem um exemplo claro disso, de uma pessoa ativa, de uma pessoa que aparentemente praticava exercícios e por causa de um infarto, ela se foi. Ah, poderia ter sido pior? Sim, talvez. Fosse um AVC, poderia ter ficado, né? Ter tido problemas, complicações, etc. Então, nesse caso, será que dá para dizer que é melhor ter um infarto? Então, eu queria fazer algumas considerações com você aqui hoje. Deixa eu só abrir aqui a minha colinha. O título do vídeo de hoje é a viagem. Por que a viagem? Porque nós estamos viajando. A gente só não sabe quando que é o ponto de parada, qual é a estação que a gente vai descer, ou a estação que a gente vai sair de onde nós estamos, não é? Um ótimo dia, uma ótima tarde para você. Estou falando de domingo, hoje, domingo 7 de fevereiro. Tá? Amanheceu agora há pouquinho, são 7 e pouquinho da manhã, estou aqui para gravar para você. Qual que é o benefício do programa de hoje? Fazer a gente pensar que existe algo mais do que aquilo que a gente está acostumado. O que existe além? Veja, nós somos bombardeados desde muito cedo a buscar uma profissão, a trabalhar. Inclusive eu tenho um canal sobre isso, que é o canal que eu falo aqui com vocês, né? O líder da obra. Então sim, nós estamos trabalhando, nós precisamos trabalhar. Mas tal qual eu já falei no início do vídeo, que essa questão espiritual ela vem comigo desde muito cedo. Essa semana eu fui imbuído de, sabe, não, eu preciso falar sobre isso, e por isso eu estou aqui, para compartilhar com você um pouquinho dessa preocupação a respeito de como nós temos vivido no automático, tá? Então, o benefício do programa de hoje é entender que existe algo mais e que esse mais é o mais importante. Eu sou David Rodrigues, para quem não me conhece, e tal qual como você que me assiste agora, um dia eu vou sair desse corpo. Tal como dizem os espíritas, eu vou desencarnar, ou eu vou morrer, ou, enfim, existem outros termos também até um pouco pejorativos, não vou entrar no detalhe. O tema do episódio hoje é luto Maderite.
Sim, nós estamos de luto porque nós perdemos alguém que nós, mesmo sem conhecer, a gente tinha como uma pessoa espirituosa, uma pessoa que era espontânea, alguém que com absoluta certeza fará falta. Mas é importante parar para pensar que, e as outras pessoas que morrem, elas não vão fazer falta? E todas essas pessoas que morrem todo dia na TV, em desastres que acontecem diariamente, elas não são importantes? Aí que tá. Percebe como a morte ela é banalizada nesse sentido de que você é bombardeado o tempo todo. Inclusive eu estava ali agora, fui abaixar o volume da TV, tinha uma propaganda de cartão de crédito. Nós somos constantemente bombardeados para fazer com que você pense que isso aqui é real. Ah, David, não é? É e não. Como assim? Se a gente nasce sem nada e a gente morre sem nada, e todo mundo morre, todo mundo deixa essa vida de uma maneira ou de outra, alguns com 100 anos, alguns com 40, alguns com 40, alguns com 30, alguns nem chegam a nascer, alguns bem velhos, alguns doentes, alguns subitamente, alguns em desastres. Mas todos nós vamos deixar essa vida. Ora, se a gente vai deixar essa vida sem nada, onde é que está a verdade nisso aqui que a gente vive? Nessa luta diária que você acorda de manhã. Hoje eu acordei de madrugadinha, estava bem escuro ainda quando eu levantei, mas é porque eu queria estar tendo com você aqui essa conversa. Mas e quando eu faço isso diariamente para ir trabalhar? Para buscar alguma coisa que não vai me preencher. Ah, David, ter as coisas não é importante? Sim, mas quão importante é você lutar pelos bens materiais que todos vão ficar aí? Tudo vai ficar aí. Por isso que Jesus fala o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque para onde nós vamos, e isso é certo para todo mundo que está me ouvindo aqui, para todo mundo que eu conheço, ou já conheci ou vou conhecer, é que nós partiremos dessa vida. Ora, se nós vamos partir dessa vida para um outro plano, para um outro local, para uma outra parada, por que a gente não fala sobre isso? Boa parte das pessoas imaginam que por não falar sobre a morte fazem com que ela não exista. Mas ela existe. Talvez você não tenha sentido na pele tal qual eu senti quando eu era criança, depois adolescente, e também depois com amigos meus. A morte existe sim. E por mais que você acredite que não, ela ainda vai chegar no seu círculo. Primeiro começa com quem? Com o avô, com a avó. Depois talvez com o pai, talvez com a mãe. Depois com os tios. E infelizmente alguns perdem até os próprios filhos muito antes de deixarem esse plano. Então por que a gente vive no automático, vivendo para enriquecer, vivendo para trabalhar, vivendo em função das coisas materiais que nós vamos deixar tudo aí. Há uns 3 anos atrás eu estava tocando uma obra ali em Timbó e teve um rapaz que morreu no final de ano. Ele trabalhou acho que uns 3 dias lá com a gente e depois aconteceu uma coisa, morreu. E eu vi alguém brincando ainda, o cara não veio nem receber os dias que ele trabalhou. Você está entendendo onde a gente chega? De que a gente luta por uma coisa que se esvai nas nossas mãos? Naquele filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, inclusive está Jim Caviezel nesse filme de volta, o cara fala o seguinte: que quando eu coloco as mãos na água e levanto assim, ó, essa água que escorre das minhas mãos é como a minha vida, como a sua vida que se vai. O tempo que a gente tem nesse plano, ele vai por entre as nossas mãos. Mas daí, no filme, o autor fala o seguinte: mas a água pela qual eu vivo é como o oceano, que é imensurável.
Percebe que a gente precisa viver, a gente precisa trabalhar, precisa evoluir. É absolutamente importante isso. Mas antes de tudo isso, junto com tudo isso, você precisa entender que o seu espiritual é mais importante que o material. Existe uma coisa que falam que é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Por que a gente não é completo? Por que você quer comprar um carro, quando você compra, você percebe que você não é feliz? Você quer comprar uma casa, você compra, você percebe que não é feliz. Porque aquilo não preenche você. A alegria está em trabalhar para adquirir, mas o ter já vira tédio. E você pensar no espiritual no sentido de que eu não sou o corpo, eu estou no corpo, eu estou aqui. Mas se eu não estivesse aqui, se você não pudesse me ver e eu estivesse falando com você, eu ainda seria uma inteligência, correto? Right? Eu ainda seria um ser inteligente, sem o corpo. Se eu ligo para você, eu sou alguém, mas eu não tenho um corpo. Você me ouve, você me entende, você concorda com os meus argumentos, mas eu não estou presente, você não me vê. Teoricamente, é assim que funciona. Agora, eu estou em um corpo, você me vê, eu estou falando com você. Mas se fosse ao telefone, se fosse no modo remoto, você não estaria me vendo fisicamente, mas tendo absoluta percepção de que eu sou um ser inteligente. Segundo algumas tradições, essa inteligência que habita em mim, não necessariamente a minha personalidade. A minha personalidade é formada pelo meu entorno, pela sociedade em qual eu fui inserido. Se eu fosse um indiano, eu teria uma outra personalidade. Se eu fosse um tibetano, se eu fosse um chinês, se eu fosse um alemão ou se eu fosse um russo, eu teria uma outra personalidade, correto? O ponto é que existe uma inteligência que habita o meu corpo logo ali na concepção. Tem até uma descoberta de que o óvulo é iluminado quando ele é preenchido pela centelha divina. O homem e a mulher, na cópula, no sexo, produzem o necessário para gerar um embrião, que depois cresce e se tornam crianças, nascem, etc. Todo mundo sabe da história. Mas existe a questão da centelha divina que, por intermédio desses dois seres, forma uma nova vida. A nova vida é formada por uma inteligência superior que habita nesse corpo. É impossível conceber que uma inteligência tal qual a nossa, a minha, a sua, de quem ouve, inclusive do nosso querido que se foi, e ela se perde. Deixou de existir. Deixou de viver. Acabou. Não é dessa forma. Ele vai para um outro plano, vai para uma outra existência. David, como assim? Eu consigo coexistir com os peixes? Responda para mim. Eu consigo coexistir no fundo do mar ou no fundo de um lago? Eu consigo com os peixes? Não. Mas você concorda comigo que os peixes existem numa outra realidade e que nessa realidade também existe inteligência? Você tem vários, alguns são muito mais do que outros, né? Por exemplo, tem aqueles peixes que cuidam dos seus filhotes, guardando eles na boca. Tem os peixes que limpam ali o entorno do onde eles nascem e crescem para chamar as fêmeas. Tal qual na natureza você também encontra. Por exemplo, nós podemos voar? Não, é uma outra realidade. Tá? Mas existe também inteligência nessa realidade. Segundo estudos, segundo o que eu tenho estudado ao longo dos anos,
Tal qual eu tenho diferença em relação às formigas que fazem ninho aqui no meu quintal, que andam ali pela calçadinha, e existe essa diferença de inteligência entre mim e elas, no sentido de que eu posso pisar nelas sem mim, sem nem mesmo perceber, ou sem nem mesmo lembrar que elas existem, mas elas são inteligentes, não são? Tão inteligente que Salomão fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observa o seu proceder e torna-te sábio. As formigas têm uma organização, assim como as abelhas, assim como os insetos, os animais em geral. E nós temos essa diferença entre nós e elas. E segundo o que se sabe, também existe essa diferença entre nós e seres tal qual nós em relação a elas são evoluídos milhares, centenas de milhares de vezes mais do que nós. Porque nós ainda estamos presos na questão sentimental, na questão das emoções. Por vezes as emoções guiam e moldam os meus comportamentos, porque eu sou afetado por essas emoções. Por isso que o estoicismo hoje está tão em alta no sentido de que essas coisas ao meu redor precisam me afetar? Eu preciso reagir e responder a elas? Ou eu sou e posso estar superior a essas emoções? Uma colinha aqui. Se não levamos nada, então qual o sentido do trabalho? Veja, tudo que acontece na nossa vida, inclusive o trabalho, ele está para fazer com que a gente avance nas etapas. Ninguém nasce sabendo, essa é uma frase velha, né? Ninguém nasce sabendo nada, a gente não nasce sabendo falar. A gente não sabe falar, a gente não sabe andar, a gente vai aprendendo ao longo do caminho. O trabalho está aí para isso, para fazer que você entenda que mesmo as pequenas coisas são importantes. Tanto que a gente fala que se você não for caprichoso no sentido de organizar sua casa, de cuidar das suas coisas, de cuidar das suas roupas, de manter o seu ambiente limpo, isso afeta você energeticamente, tá? Então, se não levamos nada, qual o sentido do trabalho? O trabalho é para fazer com que você evolua fisicamente. O ponto aqui é que o trabalho foi colocado como um meio para que você seja bem-sucedido e então seja feliz. A felicidade ela não está nem no trabalho, nem no dinheiro. O trabalho faz com que você evolua e adquira dinheiro. O dinheiro vai trazer a você mais conforto, mas não vai trazer essa realização espiritual de saber que, bom, ok, eu estou aqui, nesse momento, conversando com você, levantei de madrugadinha, ainda estava escuro porque eu queria conversar com você. Eu estou vivendo aqui e eu agora. E eu sou grato porque eu estou podendo dizer para você que você também não precisa se preocupar tanto com essa vida, porque você vai deixar ela tal qual o Madeirite nos deixou na sexta-feira. Não importa quanto você tenha no banco, não importa quem você é, se você é rico, se você é pobre, negro, branco, asiático, não importa quem é você. Nós vamos deixar essa terra, talvez essa semana? Sim. Quem disse que não? Qual é a garantia que nós temos de que isso também não vai acontecer conosco ainda esse mês? Mês que vem? Ano que vem? Aí você pensa assim, tá, David, mas desse modo então a gente não pode fazer plano nenhum? Olha, tem que fazer plano, precisa fazer plano, porque sem plano não há crescimento, é por isso que os problemas existem, por isso que o trabalho existe, para fazer com que você evolua. Mas isso não deve ser a prioridade número 1 da sua vida.
Jesus conta uma parábola de um cara que queria armazenar tudo em celeiro. E ele diz assim, eu já sou rico, então eu vou fazer o seguinte, eu vou construir celeiros maiores. Eu vou aumentar a minha fazenda, eu vou construir mais coisas, eu vou armazenar ali no meu celeiro essas coisas. Mais, tá? Eu vou fazer celeiros 3 vezes maiores e vou armazenar essas coisas e depois eu vou folgar e gozar a vida. Vou aproveitar tudo que a vida tem de bom porque eu já eu já sou abastado. E daí Cristo fala assim, louco, não sabe que hoje pedirão a tua vida? O que tens preparado? Para quem é? Tá vendo que o mais importante é você se preparar espiritualmente, porque se você vai partir daqui, não vai levar nada. Se você vai levar a sua consciência no sentido de que quanto mais preparado eu estiver para ir para o outro plano, eu não vou entrar no mérito, mas esse é o ponto, é quem é você. Quem é essa consciência que habita no corpo chamado David? Estou falando para o Pedro, para Maria, para o Antônio, eu não sei quem é você que está me ouvindo. Mas existe alguém por trás dessa personalidade que existe em você. E hoje a gente sabe que é por trás do observador existe esse ser que habita o seu corpo. E sim, não é a primeira vez que você habita nesse corpo, ou num corpo aqui na Terra. Talvez até você já tenha vivido, e não só como homem, mas também como mulher, e vão até outras especulações a respeito de animais, etc., e talvez evoluindo de lá para cá. O fato é que a gente vai deixar esse plano, a gente vai deixar esse corpo. Isso aqui, por mais que pareça ser a coisa mais importante que existe, é o seu emprego, o seu trabalho, aquele projeto, aquela empresa, aquele trabalho que eu tenho sonhado há tanto tempo, aquele sonho, você não vai escolher nem a roupa que vão usar para enterrar você ou para cremar você. Então, por que tanta ânsia em ter, em possuir, em buscar? Porque isso é condicionado para a gente, para mim e para você desde que a gente é criança. Mas isso não é a verdade absoluta. Tanto que Salomão fala o seguinte, é melhor você ir num velório do que você ir numa festa. Porque quando você vai num velório, você lembra da realidade da vida. E qual é essa realidade? Nós vamos perecer. No sentido de nós vamos morrer, né? Quando a gente respira, se a gente ficar mais de 1 minuto sem respirar, tem gente que fica mais, mas aí a apneia é diferente, mas nós ficamos 2 minutos sem respirar e daí respiramos de novo, correto? Então, teoricamente, a cada 2 minutos, a gente precisa respirar para estar vivo. Tá vendo? Que você é completamente dependente dessa, a gente chama, isso aqui não é ar, isso aqui é éter. Isso aqui, ó. Assim como a água mantém os peixes vivos e respirando, isso aqui, não necessariamente o ar, mas isso aqui que está em torno de mim e que eu respiro, que é feito de energia, que é feito de energia condensada, tá? É energia de forma condensada. Isso aqui faz com que eu esteja vivo agora, nesse momento. Mas uma vez que eu pare de respirar, o meu cérebro desliga a frequência que é ligada a esse plano através do éter que entra no ar, o éter que entra nos meus pulmões e mantém ligado o meu sistema nervoso. É até interessante que, junto com essa questão de que eu não sou eu, existe uma inteligência por trás de mim, essa inteligência habita o meu sistema nervoso, que é composta por um cérebro e as ramificações, as terminações nervosas do meu corpo através da minha medula. Esse sou eu. Mas percebe que isso que você está vendo é o hardware,
mas por trás disso existe um software, e no software existe inteligência, aí o ponto é, para onde vai? Para onde nosso querido influenciador foi? Um cara com toda aquela energia, com toda aquela disposição, alguém que a gente admirava por isso, simplesmente deixou de existir? Esse é o ponto fundamental do estudo da vida, que é, tal qual Salomão diz, porque é tão importante um velório, porque você entende da brevidade e da realidade da vida. Sobre a importância de viver pelo Espírito, sobre que não levaremos nada. Se eu não vou levar nada, se tudo que eu trabalho, que eu luto, eu trabalhei... vamos imaginar uma pessoa que trabalhou 50 anos para construir uma casa ali apegado com aquela casa, aquela pessoa que lava o carro todo dia, encera, arruma, limpa, deixa brilhando só para mostrar para os outros que tem um carro novo. Para quê? Ah, David, então eu não devo ter um carro novo. Não, não é esse o ponto. Se você tem condição de trabalhar e adquirir, ótimo. Mas você não vai levar ele com você no caixão. Aí a pergunta é, o que você vai levar? O que tem se preparado para quem é, como disse Cristo? O que tem se preparado? O que você vai levar? Se absolutamente todo esse tempo que você viveu na Terra, você viveu pelas coisas materiais. E volta naquela coisa, não adianta, eu não vou falar sobre a morte, porque então a morte não vai... Perdão pela cadeira. Se eu não falar sobre a morte, então eu não vou morrer? Ou a morte não vai acontecer? Claro que não. Ela vai acontecer, essa é uma certeza, esse é o ponto. Então, se eu estou aqui, se eu nasci sem nada, se eu vou morrer sem nada, qual é o sentido? O sentido é eu tentar entender para onde eu vou, quem eu sou e por qual motivo eu estou aqui. Eu estou aqui para poder falar para você isso que você está ouvindo, é por isso que eu estou aqui. Para que você pare e reflita de que se nós não nascemos sem nada, se nós morremos sem nada, então você precisa se preocupar em viver no Espírito, porque o Espírito é você. Você é o Espírito. Por trás das suas emoções, por trás da sua personalidade, existe um Espírito encarnado através do teu sistema nervoso que habita esse corpo por um motivo. A pergunta é, qual é o motivo de você estar encarnado ou de você estar vivo? Só para viver e construir e adquirir? Mas você não vai levar nada. Tá vendo que esse não é o objetivo? O objetivo deve, precisa e é maior do que isso? Se o objetivo fosse nascer para trabalhar e conquistar as coisas, então você levaria alguma coisa, ou isso ficaria com você eternamente, mas isso não fica. Daqui 100 anos, ninguém vai lembrar da gente. Bom, talvez alguém veja esse vídeo daqui 100 anos. Possivelmente. Mas nós, absolutamente, não nascemos nesse plano para só viver, crescer, se reproduzir e morrer. É preciso entender a necessidade, qual é o objetivo, qual é o propósito de eu estar vivo. Vamos aqui para a cola. Não é sobre sucesso, sobre bens materiais, nem sobre objetivos meramente carnais. Veja, teoricamente existe um triângulo assim, ó. Eu estudava sobre isso essa semana. De um lado você tem os desejos carnais, de outro lado você tem as emoções. E acima disso está o seu verdadeiro eu. Você não é o que você, os seus desejos, e você também não é aquilo que você pensa. Suas emoções também não são você. Você é antes disso.
é dito que nós somos o silêncio, porque antes da gente vir a ser alguém, nós éramos o silêncio dentro do útero. E o silêncio é muito importante, porque o silêncio ele nunca te trai. Ficar em silêncio... Hoje existe uma questão muito importante a respeito da solidão, né? Hoje mesmo, sentado numa mesa rodeada de amigos, estão cada um no seu celular. Então, nós estamos mais silenciosos nesse sentido. Enfim, a gente não vai levar nada. Eu não vou levar nada, você também não vai levar nada. Então, qual é o propósito disso tudo? Sair do automático e pensar naquilo que importa de verdade. O que importa? O viver no espírito importa. David, mas eu até escutei uma frase de Helena Blavatsky essa semana que muito interessante, que diz o seguinte: nenhuma religião é tão importante quanto a verdade. A verdade ela não está numa religião só. Não vou entrar aqui em dogmas, nem vou falar nome de religião nenhuma, mas ela não está naquela igreja que você nasceu, nem na outra que seu pai ou sua mãe ou que seu irmão vai, ou que eu vou, ou que ele vai. A verdade ela não está presa dentro de uma congregação. Existem fragmentos da verdade em cada congregação, em cada igreja, em cada religião, denominação, existem fragmentos da verdade. A verdade ela não está fora de mim, ela está dentro de mim. De eu perceber e entender quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim. Como são os planos fora desse corpo. E daí vai muito além. Todos os dias vemos a banalização da morte, as pessoas morrem todos os dias. E isso é noticiado com tanta naturalidade que faz com que a gente pense que isso é absolutamente normal. Ai, não é? É. Mas o sentimento em relação a essa perda precisava ou precisa ser diferente. Por quê? Porque hoje pode ser que seja a única oportunidade que você tenha de me ouvir e eu de falar. Porque ao me despedir da casa do meu pai ou da casa da minha mãe, pode ser a última vez que eu estou vendo eles. Inclusive eu perdi meu pai assim. A última vez que eu vi o meu pai vivo, eu não sabia que seria a última vez. E até hoje eu tenho a lembrança dele, me olhando e eu dando tchau, dizendo que depois eu via ele. E eu nunca mais eu vi. E isso possivelmente vai acontecer com você também. Você sem perceber vai passar pela última, vai estar com a pessoa pela última vez na sua vida. Seja seu pai, sua mãe, seu tio, seu esposo, sua esposa, quem você ama, por vezes um filho, infelizmente. Então sair do automático é perceber que a importância da vida ela está no agora, ela está em você tratar as pessoas com respeito, carinho e amor que elas merecem. Sair do automático no sentido de que eu estou vivendo porque eu sou um empresário, então eu trabalho, eu vou e coisa. Você vai morrer. Pode ser amanhã. E você não vai levar porra nenhuma. A importância da vida está nas pessoas ao nosso redor, fazer com que a vida delas seja menos fadada, não só ao fracasso, mas ao desânimo. O mais importante da nossa vida é você amar as pessoas ao seu redor e fazer com que a caminhada delas seja melhor. Por isso que Cristo fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu sei que no final daquela rua tem um buraco e as pessoas vão cair naquele buraco e vão se machucar, qual deve ser o meu propósito de vida? Alertar as pessoas a respeito daquele buraco. Tem uma frase que fala sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas da salvação. Primeiro, tem
um texto que fala o seguinte: o evangelho é como um mendigo que sabe onde existe pão, e esse pão é fornecido todo dia e é de graça. Então esse mendigo ele não consegue se conter. Ele passa, a partir do momento que ele entende isso, ele passa a contar para todos os mendigos que ele conhece aonde está o pão. Ensina o caminho e mostra que lá tem pão e tem todo dia e é de graça. A vida é sobre isso. O evangelho é sobre isso. O evangelho é sobre você entender que existe vida após esse plano. Ou no domingo posterior à morte de Cristo, não foi Cristo que apareceu no quarto fechado. Tanto que os discípulos, com medo, achavam que era um fantasma, e Cristo diz o seguinte: não tenham medo, eu sou eu mesmo, vejam, me toquem. E depois você tem a história do Tomé, que diz: se eu não ver, eu não vou crer, né? E Cristo ainda diz para ele: porque me viste, creste? Mas eu te digo, bem-aventurado aqueles que não me viram e creram, e eu me coloco entre um desses, e você também. A vida no Espírito ela é muito mais real do que a gente possa acreditar. Ah, mas eu não consigo ver. É claro, está em outro plano. Existem centenas de cores que nós não enxergamos, que são escondidas ao nosso olho. Mas o espiritual existe. E de muitas formas e de muitas maneiras, e nós iremos para lá daqui a pouco. Tá? Se eu não falar disso, então nada vai acontecer. Se eu não falar sobre a morte, então a morte não vai acontecer. Lê do engano. A gente comemora aniversário todo ano. Mas a gente comemora um ano a mais de vida, mas é um ano mais perto do quê? De findar a vida. E para mim não me alongar, eu quero fazer um apelo aqui para você. Deixa de viver um pouco no automático. Tenta sentar de manhã e olhar para a sua vida como algo absolutamente finito, que pode acabar ainda essa semana. Daí você fala assim: ah, David, mas eu vou ficar triste. Não precisa ficar triste, só precisa entender que você precisa encontrar esse caminho. Encontrar o propósito pelo qual você veio, você nasceu, você está aqui, você ainda está vivo. Eu sempre tenho comigo, e até a lei do karma, de que nada é por acaso. Então, se uma pessoa morre, independente da idade que ela morre, alguns chamam de destino, né? Não necessariamente, mas é porque era para ela partir naquele momento. Alguns dizem que era quando Deus chama, né? Então eu quero fazer um apelo para que você perceba a sua vida como finita. Perceba a realidade de que o mais importante são as pessoas ao nosso redor, fazer com que a vida delas, estando perto de nós, seja melhor. O nosso egoísmo seja colocado de lado em função dessas pessoas ao nosso redor. Daquele que passa fome, daquele que tem frio, daquele que tem necessidade, daquele que precisa escutar uma palavra de ânimo, de coragem. E a gente deixar de viver no automático, no egoísmo, para mim, eu quero isso, eu quero aquilo, os meus sonhos, a minha vida, os meus projetos, porque eu sou assim, e foda-se você, eu sou. Todo mundo vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer. Qual que é a nossa missão? Ajudar o próximo. Ah, mas o próximo também vai morrer. Não vamos fazer nada? Vamos viver absolutamente de forma egoísta, sabendo que nós vamos deixar tudo que a gente tem? Volta naquela máxima, que é uma coisa que martela na minha mente, inclusive essa semana, muito por causa da morte do Maderite, que é: nós não temos nada. Nós não somos nada, é diferente. Mas nós não temos nada. Nada do que está aqui é nosso. Nada. E Salomão fala em Eclesiastes que nada há de novo embaixo do sol. Nada do que é feito hoje não foi feito antes de nós.
Nada. Daí ele ainda fala que é como correr atrás do vento. Buscar as coisas materiais incessantemente, como se isso fosse a absoluta verdade, isso é correr atrás do vento. Porque se eu não vou... Veja, tem um negócio até, alguns falam que é até triste, mas é assim, ó. Sabe aquele relógio que você ganhou? Aquele brinco, aquele presente, aquela joia, aquele carro, aquelas ferramentas que você nunca empresta para ninguém, porque você é apegado a elas. Um dia essas coisas serão dadas, vendidas, doadas a outras pessoas, porque você não vai mais estar aqui e aquilo não é seu. Nada do que a gente tem é nosso. Nós estamos aqui absolutamente de passagem, de partida, na estação de trem, esperando o trem passar ou parar. Na fila, com uma senha, sem saber quando vão te chamar, porque cada um escuta a senha no seu próprio idioma, na sua própria cabeça, ninguém escuta a senha do outro. Você só vê que as pessoas se vão ao longo daquela fila. Não existe uma ordem de chegada, nem uma ordem de partida. Só existe a certeza da partida, que um dia chegará para mim e para você. Para fechar, eu queria fechar com a citação de Cristo dizendo o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E ainda deixo mais: todo aquele que crer em mim, ainda morto, viverá. Então, que Deus te abençoe, que a gente possa, com esse pensamento ainda de luto que vai perdurar a respeito desse ser, dessa pessoa, desse ser humano que se foi, que a gente possa cuidar mais do próximo, cuidar mais das pessoas ao nosso redor, que a gente possa mais viver o agora, amar as pessoas. Tem gente que não tem amor, a gente sabe disso. Isso não... Tem gente que vai pular esse vídeo logo no comecinho. E vai ter gente como você que vai estar assistindo até agora. Então até queria, se você assistiu até agora, deixa ali embaixo. Sim, eu concordo. A vida é muito mais do que só trabalhar para pagar conta. Tá bom? Eu não vou me alongar. Fica bem, que Deus te abençoe, que Deus ilumine o seu caminho. E se você gostou desse conteúdo, deixe aí seu like, deixa aí o escrito aí embaixo, eu concordo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Abraço.